Olá, muito boa noite para todo mundo. Quem tem viola e boiada não descansa, mas também não se amola. Numa hora dança o sapateado, na outra toca a vida em frente na lida com o gado, vencendo cada dia sempre com a mesma alegria. Pois então, sendo esta a nossa estrada, a comitiva viajadeira do Terra Viva DBO na TV já está com a tropa formada e pronta para começar mais uma empreitada novidadeira, abraçando hoje a tarefa de fazer um programa especial para esse Dia da Independência do Brasil. E quem foi convidado e aceitou ajudar a gente com a sua competência a dar conta dessa incumbência é o pecuarista Maurício Veloso, presidente da ASSOCOM, a Associação Nacional da Pecuária Intensiva, que vai conversar com os companheiros boiadeiros e com as companheiras boiadeiras do Brasil inteiro, falando ao vivo pelo computador diretamente de Porangatu, no interior de Goiás. Muito boa noite, seu Maurício Veloso, uma satisfação muito grande receber você aqui, ter a sua presença internética aqui no nosso programa. Seja muito bem-vindo, eu não preciso nem falar que você já sabe que a casa aqui é sua, né? Muito obrigado, Sidney. É um prazer, uma alegria muito grande estar com você, um companheiraço, um querido. Muito obrigado, um prazer, uma honra, ainda mais num programa especial como esse, no nosso Dia da Pátria, maravilhoso. Grande abraço a todos os seus ouvintes, telespectadores, que são muitos, praticamente todo o nosso setor agropecuário está sempre com você, com uma ponta de informação e de poesia ao mesmo tempo. Prazer, obrigado. E a gente agradece sempre a sua parceria, a sua companhia, é sempre muito agradável projeto com você. Maurício, mas cadê o gado de confinamento que deveria estar abastecendo o mercado agora, hein? Agora está fazendo falta. Quando o pessoal resolve fazer terrorismo com o pecuarista e espanta o pecuarista, tirando dele o sagrado direito de ter expectativa, o pessoal não pensa também no futuro. Mês de março de 2020, houve um completo apagão de esperança. Olha que interessante. O mercado futuro do boi derreteu, desapareceu. Não é que estava caro ou barato, ele simplesmente desapareceu. E fez com que o pecuarista, por motivos óbvios, pela ausência completa de possibilidade de lucratividade, ele absolutamente desistiu, abandonou a ideia de confinar boi. Então, com raríssimas exceções de pessoas que acreditavam nos fundamentos que davam bons indicativos futuros, aqueles indicativos concretos, como por exemplo o mercado futuro, deixando de existir, as pessoas simplesmente abriram mão e o que aconteceu? O primeiro giro não aconteceu e é parte da explicação do apagão que temos hoje. Maurício, qual é a último balanço, a última previsão, né, da Assocom em relação ao tamanho da boiada confinada nessa temporada aqui no Brasil? Você diz agora para o segundo giro, né? Relembrando Isso. no início, relembrando que lá nesse início que eu acabei de citar, houveram regiões em que 60% dos pecuaristas tiraram o pé, puxaram o freio de mão e disseram: eu não confio. E o que acontece? Este segundo giro, quando apareceu, quando o mercado futuro sinalizou de forma positiva e boa parte dos pecuaristas, então, se entusiasmaram, quiseram ir às compras de insumos e quiseram ir às compras de bois magros, levaram um susto tremendo. Porque se a arroba do boi sinalizou positivamente, a arroba da reposição sinalizou o dobro. A arroba do boi subiu 24%, 25%, e a da reposição subiu mais de 50%. E ao mesmo tempo que alguns que já tinham os animais ficaram no aguardo por um vício histórico dos grãos baixarem de valor na hora da segunda safra, o pessoal falou, vamos esperar, vai dar uma barateada, eu vou comprar. E esse barateado
o milho saiu lá de R$ 33, 32, R$ 33, para os atuais R$ 53, R$ 55. Então, o que acontece é que o segundo giro ele também ficou comprometido. Então, este ano, com tudo que muita gente correu, se preparou e está com gado confinado hoje, ainda assim, a quebra é muito significativa em relação ao ano passado. De uma forma geral, agora, como é que a gente... no Brasil, 7% mais ou menos. Pode continuar. Uhum. De uma forma Repete para geral. mim, Maurício, que eu não ouvi. Uhum. No Tá. Brasil... Agora, como é que a gente oferta... explica essa alta, essa disparada, né, no preço dos grãos em geral? Porque a soja também subiu, o farelo de soja foi um negócio maluco, né, Maurício? A gente não pode esquecer que aquela conjunção de fatores que a gente chama de tempestade perfeita, bom, dependendo do lado onde você esteja. Você pode considerar que é uma conjunção de fatores para o paraíso perfeito e alguém acha que é um tsunami perfeito. Olha só que interessante. Este ano, ao mesmo tempo, durante o período de pandemia, aquele monte de visionários, os tais analistas, repetiam todo dia que o mundo ia acabar. O mundo vai acabar, derreteu, vai acabar todo mundo, como se o mundo inteiro fosse deixar de comer. Bom, o que acontece? O mundo inteiro passou a demandar mais comida. Por incrível que pareça e por interessante que seja, você sabe disso e todos os telespectadores que estão nos vendo sabem disso. Você fica em casa, você come o dobro ou come o triplo do que normalmente quando a vida está correndo de uma forma normal. E além do que, tem ainda aquele medo da pessoa ficar sem o alimento. Então, além dela consumir mais, ela ainda quer guardar mais do que normalmente. Então, a demanda por alimento no mundo inteiro aumentou muito. Junto com este medo, com este pânico e com esta mudança de comportamento de consumo no planeta inteiro, nos ajudou a todos os produtores de proteína animal a peste suína africana, que não apenas não diminuiu, como continuou aumentando. E também a gripe aviária, que começou a pipocar em diversos lugares do mundo, também na Ásia. Então, este problema todo de sanidade animal, não resolvido, ele contribuiu muito para que o Brasil, berço produtor agrícola e pecuário, tivesse uma necessidade, uma demanda maior pelo consumo de todos esses grãos, ao mesmo tempo que o mundo inteiro também demandando grãos e vendo o Brasil como um mercadão, um atacadão muito barato por conta do dólar. Então, tudo aqui, para quem compra em dólar, tudo aqui ficou muito barato. Então, todos os grãos sofreram competição, além desta maior demanda pelos produtores todos de proteína animal internos, todos os externos, que compram não apenas para a produção animal, mas também para a alimentação humana. E para fazer estoques. Porque não foi tudo que foi comprado no Brasil, não é que foi comprado para o pessoal comer isso tudo, mas a maior parte dos países que agem com inteligência e estratégia ficaram preocupados de regularem os seus estoques para mais, não para menos, não da forma normal. Sem saber durante quanto tempo vai durar essa pandemia, o mundo inteiro resolveu fazer um pouco mais de estoque. E o Brasil, sendo essa grande liquidação pelo dólar alto, então isso aqui causou essa alta brutal de preços.
O Maurício, agora em relação aos animais, ao gado magro, né, os animais de reposição, quer dizer, a gente já sabia que a gente teria esse ano uma safra curta, né? Quer dizer, é normal esse nível de alta que a gente está vendo aí, né, no preço da reposição? Já dava para esperar Não, isso? dava para esperar, inclusive a última vez que eu estive com você, eu já havia dito isso. Nós, a Socom, nós estamos avisando que um cenário muito parecido com esse, óbvio que sem pandemia ninguém podia adivinhar isso, mas lá no fim de 2018 a gente já estava dizendo isso. Olha, pessoal, cuida de comprar grãos, use o RED para comprar, não é para vender arroba, para comprar os insumos. E olha, não vai ter gado. Nós estamos nos aproximando de uma oferta restrita. Isso vai acontecer. E o pessoal, você entra por aqui, sai por aqui. Parece que enquanto não dói, não acorda. Então, o ciclo pecuário, ele já vamos dizer assim, ele era uma tragédia anunciada, porque nunca se matou tantas fêmeas quanto nos últimos anos. E o que acontece? Vai faltar bezerro, é óbvio. Só que ao mesmo tempo que essa oferta restrita era esperada, ou seja, temos menos animais de reposição ofertados para o pecuarista tradicional, o que acontece nesse momento? Esse juro de renda fixa negativo fez uma tonelada de investidores correrem para outras modalidades de investimento e uma delas, uma seguríssima, uma modalidade segura e rentável quando feita corretamente, é justamente a pecuária. Então, o pecuarista tradicional passou a sofrer, então, a competição por esta sede às compras como modalidade de investimento dos investidores que não tinham mais a renda fixa e, obviamente, não querem ficar com dinheiro no banco recebendo juro negativo. Isso causou, então, esta inflação, essa quantidade muito maior de compradores frente a uma oferta que já era restrita. Esse é o principal motivo. Bom, a gente vai interromper rapidamente essa função, né, para fazer o nosso intervalo costumeiro, que vai ser ligeiro, e já já a gente volta para dar continuação na nossa prosa com o Maurício Veloso, presidente da ASSOCOM, a Associação Nacional da Pecuária Intensiva. É um instante só e o Terra Viva DBO na TV já volta. Aguarde. Estamos de volta com o Terra Viva DBO na TV, dando conta da empreitada hoje de fazer um programa especial para o Dia da Independência do Brasil. Está sendo feito com a ajuda preciosa do pecuarista Maurício Veloso, presidente da ASSOCOM, a Associação Nacional da Pecuária Intensiva. Maurício, nesses últimos dias a gente reparou, né, que aumentou ligeiramente, aí, coisa pouquinho mesmo, assim, a oferta de gado saído do confinamento, né, que está chegando agora na praça, né? Tem um estoquezinho razoável aí para chegar nesses dias ou não? Ou vai ser muito pouco? Não, tem. Tem um estoque razoável, inclusive, boa parte principalmente dos três maiores frigoríficos, JBS, Marfrig e Minerva, principalmente os três, eles já estão com uma escala bastante confortável para a segunda quinzena de setembro e outubro. Mas isso não altera de forma tão significativa assim. Esse período, quer dizer, principalmente a segunda quinzena de setembro e o mês de outubro, vai de fato ter um respiro um pouco melhor, mas são vendas que já estão praticamente casadas e acredito que logo na virada de outubro, provavelmente, nós vamos sofrer de novo um aperto por animais terminados. Não vamos ter muita folga, não, esse segundo semestre, mesmo com todos os animais que estão em confinamento, por conta da demanda interna e externa simultânea. Esse restinho aí de estoque que a gente tem no confinamento, você falou que está para chegar na praça agora, será que pode pressionar muito aí a cotação do boi ou a gente vai continuar aí com o carregão bicado na subida do estradão, Maurício?
Então, eu não acredito, é isso que eu digo, eu não acredito que seja suficiente para pressionar a arroba para baixo. O que eu acredito é que deve haver uma manutenção desses valores mais ou menos em torno do que temos hoje. Ou seja, São Paulo, alguma coisa em torno aí dos 240, 245, 240, quando começarem a liberar os animais de confinamento. Mal começou a abrirem as portas dos animais confinados. Não é uma pontinha, nós temos um estoque bastante razoável, mas eu repito, não é suficiente para fazer frente à nova demanda externa e à demanda interna que era impensada nos níveis que estamos hoje. Maurício, agora por que que o mercado futuro ficou tanto tempo, né, sem oferecer assim uma diferença de preço interessante para o pecuarista negociar, quer dizer, comparando com o mercado físico do dia a dia? Você vê lá na bolsa, praticamente era o mesmo preço. Por que que aconteceu isso? Sidney, é difícil dizer isso, mas eu acredito que haja uma tentativa de pressão de alguns grupos poderosos que tentam por meios lícitos tentam fazer uma manipulação, uma pressão de uma pressão baixista na bolsa. Isso acontece no mundo inteiro, não é só aqui no Brasil. Entretanto, a diferença pretendida por esses números com a realidade, que a gente chama do boi balcão, ela acabou vencendo de lavada a realidade. Então, nós estamos vivendo o que está aí hoje, quer dizer, não tem escapatória, não tem para onde correr. A lei de mercado da oferta e da demanda, ela é sagrada e manda mais do que tudo, manda mais do que todos. Então, isso está muito consolidado, não tem jeito. A oferta é restrita e a demanda é aquecida, então os valores vão se manter, eles vão se manter altos. E mais um detalhe, com os custos extremamente elevados, o pecuarista simplesmente ele não vai vender para ter prejuízo. É o que eu sempre falo, né? Boi não está em árvore, né, Maurício? Agora, uma outra coisa Não dá. interessante da gente analisar nesse momento é que lá atrás, quando a pandemia chegou definitivamente ao Brasil, né, a previsão era de que, como você falou, o mercado do boi derreteria, né, e se previa aí uma queda drástica no consumo de carne aqui no nosso mercado interno, e isso não aconteceu. Por quê, hein, Maurício? Sidney, os arautos do apocalipse, eles vinham dizendo isso e eu me mantinha dizendo, olha, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Mas claro que sempre dá um ibope muito grande a pessoa ficar apregoando desgraceiro o fim do mundo. A questão ela é muito interessante, quer dizer, a economia ela esteve de fato congelada artificialmente durante um determinado período e quando o brasileiro descobriu que em vez de morrer de coronavírus poderia morrer de fome por não estar produzindo, ele simplesmente abriu porta e janela e saiu correndo, e é o que nós estamos vendo hoje. Vejam bem, os tais analistas, eles chegaram a dizer que a economia brasileira desabaria menos 10%. Isso era o que era dito até mais ou menos um mês e meio atrás. De um mês e meio para cá, aí eles começaram a reformar essa perspectiva negativa. Não é 10%, vai cair 9%. Na semana seguinte, não, vai cair só 8%. Na semana seguinte, não, vai cair só 6%. Não, vai cair menos 4,5%. Esta semana já disseram, olha, a economia brasileira deve dar 2% positivo. De 10 negativo, de uma previsão de 10 negativo, já estão prevendo 2 positivo. Uma diferença
brutal, trilionária de 12% do PIB brasileiro. Então, veja bem, hoje a economia brasileira ela está aceleradíssima, como há muito tempo não se vê, e o consumo interno de carne está extremamente aquecido. De carne de boi, de carne de boi, de carne de carneiro, de carne de porco, de carne de frango, ovos. Tudo que você procurar hoje está a 150 por hora. O brasileiro, ele de fato não está disposto a morrer de fome e ele está imbuído de recuperar tudo aquilo que uma equivocada obrigatoriedade de não produção causou ao Brasil. Então, a resiliência do Brasil hoje é um dos fatos mais extraordinários que nós todos estamos tendo a oportunidade de ver. Isso é um momento histórico. Esta reação do brasileiro frente a essa pandemia é um momento absolutamente histórico e isso vai ser estudado à frente. Mas nós estamos presenciando um momento interessantíssimo e único na história do Brasil. Maurício, um dos pilares dessa reação que a gente viu esse ano, principalmente nos últimos meses, do preço do boi gordo, foi justamente, como você falou, a exportação, e a gente viu os embarques explodindo, né? O que vai acontecer quando o dólar voltar num patamar mais normal, digamos assim, e quando a China conseguir refazer os seus estoques de carne e de grãos? Muito bem. Eu acho difícil responder isso para você, pelo simples motivo que lá a China representa aproximadamente 1,5 bilhão de bocas que não param de comer. Você faz estoque, mas esse 1,5 bilhão não para de comer. E tem um detalhe: o chinês ele não estava habituado a ter carne bovina na sua dieta diária. A carne bovina era alguma coisa que era consumida apenas naquela saída, era o supérfluo, era o espetinho, era a saidinha que eles davam que comia carne bovina. Hoje não. Hoje o chinês ele está comendo mais carne bovina. E depois que ele experimenta comer a carne bovina, ele não vai trocar a carne bovina por morcego. Você pode ter certeza. Você que é um cara que gosta de experimentação, faz aí, experimenta. Come uma carninha aí, come um steakzinho, uma pontinha de steak e depois pega uma asa de morcego e come e vê a diferença. Ô, Sidney, não volta mais. Depois que você tem uma experiência gastronômica muito boa, você não volta mais para comer porcaria. Então, o que nós estamos vendo é uma mudança completa da cultura deles. E só para arrematar, chineses, 1,5 bilhão de pessoas. Só que a China, de uma maneira muito, mas muito inteligente, ela se tornou um extraordinário entreposto de distribuição para toda a Ásia. E, gente, Ásia não é 1,5 bilhão, são 4,5 bilhões. 4,5 bilhões de pessoas. Então, quando você vê o que é exportado para a China continental e para Hong Kong, você fica assustado. Você fala, mas como é que Hong Kong, que é uma ilha, pode consumir, pode importar tanta carne quanto a China continental? Fora bolas. É justamente porque Hong Kong é apenas um entreposto comercial. Eles compram e vendem para toda aquela infinidade de gente, os outros 3 bilhões de pessoas. Então, nós vamos continuar vendendo. Agora, que ninguém se iluda. Os chineses são comerciantes muito hábeis e eles vão fazer tudo o que tiver ao alcance dele para tentar deprimir, melhorar a condição de compra deles, como vocês já viram com soja, com raio que o parta. Eles começam a fazer corpo duro, não está bom, não sei, vou devolver, parece que essa não estava muito boa. Isso acontece, faz parte do jogo. E o pecuarista, claro, ele não pode nunca fazer com que os seus custos
acompanhem um eventual pico de preço. Tá certo? A gente não pode, de jeito nenhum, estar entusiasmado. Uhum. Muito bom. Bom, esse filme aí a gente já viu várias vezes, né? Agora, Maurício, eu tô fora da asinha de morcego, tá? Obrigado, viu? A minha parte eu prefiro o bife mesmo. E eu queria agradecer demais aqui a sua participação. Sempre é um prazer muito grande prosear com você, sempre é muito divertido e muito instrutivo. Então, muito obrigado, um excelente fim de feriado para você e um grande abraço, Maurício. Eu te agradeço, um grande abraço a você, obrigado pelo trabalho extraordinário que você faz de boa divulgação de toda essa pecuária magnífica nossa, e um grande abraço a todos os pecuaristas e agricultores, grandes patriotas que muito têm feito pelo Brasil e vão fazer ainda mais. Grande abraço, muito obrigado a todos pela oportunidade. Obrigado e até a próxima. Bom, e hoje, por conta do feriado nacional do 7 de setembro, o mercado do boi gordo não funcionou em lugar nenhum do Brasil. Por conta disso, evidentemente, a gente não vai ter como apresentar aqui o noticiário e fazer o nosso comentário a respeito da evolução da arroba na praça. O Terra Viva DBO na TV, então, vai ficando por aqui, fazendo já a despedida e deixando prometida a nossa volta para amanhã, às 6h30 da manhã e às 7h45 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá, então.